Olá, esta entrevista foi realizada para a preparação da segunda edição do Dois Pontos, a atualidade explicada, dedicada a James Baldwin, onde podem ouvir excertos da conversa com Mamadou Ba. Agora tem o bruto da entrevista na sua totalidade. Mamadou Ba é dirigente da Associação SOS Racismo, uma organização antirracista em Portugal. Para ouvirem as outras entrevistas com o LBC, Beatriz Gomes Dias e Miguel Valde-Almeida, vão a fumaca.pt. Agora sim, de volta ao episódio. Conta-me como é que tu conheceste o Baldwin. Conheci o Baldwin pelo meu interesse pelas questões panafricanistas. Nós, basicamente, sobre a questão do movimento da negritude, que é uma disciplina que se dá no ensino senegalês, em que, como sabes, um dos considerados um dos pais da negritude foi o Léopold Sédar Senghor, e que, por sua vez, esteve presente no Congresso de 1956 dos escritores e artistas negros na Sorbonne, em 56, e em que há, portanto, há um debate em torno daquilo que representou a presença africana, que era uma editora, depois se tornou primeiro era uma organização de estudantes africanos, ou negros, mais precisamente, depois tornou uma editora, e que publicava todos os escritores, artistas negros. E conheço o Baldwin precisamente pelos relatos que se faziam da falta de relato de que tinha sido a Conferência de Sorbonne, o Congresso dos Artistas Negros. E o nosso professor... Em que ele participou? Em que ele participou. Aliás, é curioso de ver, ele participou em que teve grandes figuras que vieram a ser muito conhecidas, importantes, o Fanon, o Césaire, o Richard Wright, a Josephine Baker, o Mário Pinto Andrade, o Mário Lima, de Angola, todos eles participaram nesse congresso. E o curioso, da forma como nós tivemos acesso a isso, é nos mostrar como é que realmente havia uma gestão da informação sobre quem queria pensar de forma diferente sobre a afirmação do sujeito negro na disputa pela emancipação, primeiro contra o colonialismo, mas também contra o racismo. E eram questões literalmente ligadas. E então eu me he dado a conhecer o famoso texto em que o gajo faz relato, uma espécie de ata, digamos assim, do que foi o Congresso. Foi assim que eu o conheci. É um texto maravilhoso, que só existe em francês, que eu conheça, e em inglês. Chama-se, se eu traduzir literalmente, Os Príncipes e o Poder. Em que ele fala do quê? Em que ele fala, basicamente, primeiro, né, faz uma análise, porque o Du Bois não chegou a estar na conferência, porque os Estados Unidos não lhe deram o passaporte para ele poder estar na conferência, em que ele explica, e há uma carta que o Du Bois manda para o Congresso. Esta carta é lida por Alioune Diop, e ele explica um bocado as razões políticas e a ligação, a dimensão internacional da questão negra, pelo facto dos Estados Unidos não permitirem um dos maiores intelectuais negros da altura, e se calhar um dos da história do pensamento negro, e não apenas. Pois ele conta também um bocado... O Baldwin estava a viver em França. Estava a viver em França naquela altura, e ele conta também um bocado, tenta resumir a tensão que estava em cima da mesa sobre a presença americana e a desconfiança que alguma parte da delegação americana tinha em relação aos delegados negros do continente africano. Havia dissensões grandes, não é? E as vias que se deviam seguir, por exemplo, sobre o posicionamento do Richard Wright, que achava que se devia abandonar algumas tradições, algumas crenças em algumas culturas africanas, e que seguir um bocadinho uma espécie de modernização do pensamento negro, o seu contributo para o pensamento da humanidade em geral. E ele conta essas tensões entre delegados que vieram das Caraíbas e das Américas com os delegados que vieram do continente africano, que eram substancialmente estudantes,
alguns, ou já intelectuais já com algum crédito, como o Léon Gontran Damas, o Glissant, né, que já eram figuras conhecidas, já tinham publicado várias obras. E ele conta isso e depois conta também a forma como... E isso por isso que eu acho que o título é muito engraçado. O gajo chama-lhe mesmo Príncipes e Poder, que mostra como essas pessoas já estavam preparadas para realmente conquistar as independências, liderar o projeto nacional nos vários países onde havia tentativa de libertação nacional. Foi assim que eu conheci o Baldwin. E o que é que leste do Baldwin? Li algumas coisas, mas há 3 livros do Baldwin que me parecem, tirando os romances, que por interesse pessoal tenho 3 que me parecem, acho que são enorme, porque nós podemos dizer que ele era um homem antes do tempo, durante o tempo, e será um homem depois do tempo desses debates todos, porque o Rape and Race, que ele escreve com a Margaret Mead, é um livro enorme, porque é uma forma de, a partir da teoria, o gajo da própria experiência, ele quase sempre, isso é uma das coisas que me fascinam no Baldwin, apesar de ser um intelectual muito perspicaz e inteligente, e ele faz um esforço brutal para, de uma forma simples, traduzir complexidades político-económico, ideológicas, em frases muito simples, mas que retratam a realidade a partir da sua própria experiência. Isso é muito lindo. E então há este livro, que eu gosto muito, e há o mais conhecido de todos, ou digamos assim, é considerado agora a Bíblia, toda a gente fala, que é o Notes of Native Song, que é um grande livro. Que é o primeiro livro publicado por ele, não é? Que por ele, exato. Em 55. Sim. Foi escrito antes, é uma série de ensaios escritos antes, mas é um olhar cronológico sobre todo o debate da história da América, quando o gajo diz que a história da América é a história da escravatura, a história do seu contato com o corpo negro, com o povo negro, com a sua própria fantasia relativamente ao que é ser branco, o que é ser negro. Depois há um pequeno texto dele também, que francamente eu adoro, porque é uma espécie de manual de sobrevivência para os dias de hoje. Chama-se Dark Days. É uma coisa que se lê numa viagem de comboio, mas é uma coisa para digerir durante anos, porque é uma coisa que nós temos de digerir para a nossa vida no dia a dia, não é? Da forma como relacionamos com a sociedade, com as instituições, da forma como nos relacionamos com o nosso próprio corpo como negros no espaço público, da forma como nós olhamos, da forma como os outros olham para nós, não é? E como projetamos esta presença, como muitas vezes podemos assimilar ou não, se isso é uma ameaça ou não para nós próprios, mas também para quem está a olhar para nós, não é? Como sujeito negro, como corpo negro no espaço público ou na interação social. E é brutal. E esses, para mim, são os 3 que me ficaram. Por exemplo, o Dark Days, todos os dias tenho que ler uma frase. E há uma frase nesse livro que é mais ou menos uma espécie de rosário para mim, então, em que ele diz, tentar fazer uma tradução, porque ele é em inglês, mas há uma tradução literal em que ele diz assim: não há razões para desesperar, eu não tenho tempo para desesperar, não é? Porque há muita gente que depende de mim, que acredita em mim, que se projeta em mim, portanto o desespero é o luxo que só o homem branco se pode permitir. Para mim, eu tenho que avançar todos os dias, tenho que fazer todos os dias qualquer coisa para mim, para a minha gente, portanto não posso desesperar. E é verdade, é isso, quem está na luta para ser, não é só para existir, mas também para ser, porque se a gente se lembrar que o Baldwin, além de homem negro, era homossexual, nos tempos em que ele o foi, em que só ser negro era um crime. Portanto, imagina-se ser-se negro e ser-se uma coisa que era uma heresia do ponto de vista de postura social e cultural
Antes do movimento do civil rights movement, antes da libertação gay. Antes disso tudo. E sabendo perfeitamente também de onde ele veio, né? Que ele veio da igreja, né? O percurso dele, aliás, onde ele há uma frase dele também que eu gosto muito, em que ele diz que ele não quer fustigar quem acredita em Deus e tal, mas se a ideia de Deus for para nós sermos maiores, para sermos mais livres, para sermos amados e amar mais e podermos beneficiar do amor, sim senhora, mas se for para fazermos um teatro para outras coisas, aí não, portanto ele não concorda. Portanto, tudo isto nos diz realmente que o que ele foi era uma pessoa que sabia que ele tinha que, em cima da sua experiência, experimentar várias formas de sobrevivência, mas também de carregar esperança, sempre, né? E acho que e ele conseguia fazer uma coisa que, provavelmente, dos intelectuais que eu acompanhei como ativista ou como jovem que se interessava por essas causas, ele tinha uma dimensão muito catártica de olhar para a sociedade, porque ele desafiava sempre a sociedade majoritária sobre a condição de ser daquilo que se é, né? Se é branco ou se é negro. O que é que isso significa, né? Deixa-me ler-te uma coisa que ele disse num discurso em 86, no National Press Club. Ele diz: uma das coisas que mais aflige este país é que as pessoas brancas não sabem quem são e de onde vêm. É por isso que vocês acham que eu sou um problema. Eu não sou um problema. A vossa história é. Exatamente. Aliás, ele costumava dizer que quem tem que se curar do racismo são os brancos, né? E há uma tradição depois que ele consegue imprimir na forma como os movimentos, nomeadamente logo a seguir o Black Power, depois tivemos os Black Panthers, né? Que são resultados mais consubstancial do ponto de vista programático daquilo que foi a caminhada do movimento do Black Power. Mas o Baldwin nunca fez parte dos Black Panthers. Não fez, mas Porquê é que achas? Eu acho que mais por razões, diria provavelmente duas razões. Uma, talvez por uma questão tática. Acho que ele podia também fazê-lo para poder ter maior capacidade de distanciamento e de estabelecer pontos fora do movimento. Nós sabemos que, aliás, quando foram desclassificados os ficheiros do FBI, ele teve direito a quase mais de 1000 e tal páginas só portanto, de fichas sobre ele. E nós sabemos que o que deu cabo do projeto dos Black Panthers foi o programa Control Point. Portanto, se calhar... Porquê que foi? Porquê que achas? Porque o Control Point foi desenhado, aliás, está desclassificado, foi desenhado basicamente para dar cabo do projeto dos Black Panthers, porque era considerado como uma ameaça aquilo que era, primeiro, o próprio projeto político dos Black Panthers e a sua ligação ideológica, inicialmente muito marcadamente maoísta, depois um bocado mais diversa, com outras correntes mais minoritárias da esquerda radical nos Estados Unidos. Portanto, era uma ameaça porque simbolizavam o inimigo número 1 num quadro de Guerra Fria, que era o comunismo. E, portanto, nós teres que ligar com a questão racial e juntá-la à questão ideológica, portanto, que era o comunismo, era bastante difícil. Era um grande desafio para o sistema americano, que era um sistema racista, e sobretudo porque o comunismo, mesmo que noutras paragens do mundo não significasse a libertação do homem negro, mas nos seus princípios fundadores era uma ideologia de libertação e da igualdade. Portanto, não podia ser uma ideologia que pudesse se ingrar nos Estados Unidos. Eu acho que o Baldwin percebeu que ele, tendo a posição e a exposição que ele tinha, se calhar era muito mais proveitoso fazê-lo. Mas também acho que há uma outra razão muito mais, se calhar ali mesmo de estratégia ou até de crença ideológica por parte dele, porque ele era homem de pontes, de diálogo, né? E acho que ele percebeu que provavelmente ele não teria a mesma estrutura, a mesma espessura para poder
estar na altura, ainda no momento mais forte dos Black Panthers, que estavam numa dimensão de ruptura mais forte, e havia uma parte do movimento negro com o qual o Baldwin se identificava, que vinha do Civil Rights, portanto do lado da tendência de Martin Luther King, que era pela não violência, e ele não era adepto fervoroso, declarado. Ele dizia que as pessoas tinham que se defender, mas ele não defendia, por exemplo, o uso da violência como forma de resposta política às agressões que eram vítimas os negros. Eu acho que isso também pode ter sido um fator que o impediu de fazer parte. E os Black Panthers eram a favor? Os Black Panthers eram a favor e tinham toda a razão do ser na circunstância em que aquilo estava a acontecer. Aliás, ficou provado que eles tinham razão antes do tempo, porque todos os quadros dos Black Panthers que tinham cultura doutrinariamente colocada extremamente à esquerda e com maior capacidade de interpretação programática do que era o programa do governo americano, foram liquidados militarmente, não é? Ou por bombas colocadas pelo FBI, ou por ataques às suas residências, ou assassinatos encomendados. Era uma guerra, literalmente, que o Estado fez aos Black Panthers. E eu acho que eles, portanto, perceberam isso, e não é apenas pela morte do Malcolm, mas antes, durante e depois, não é? A direção dos Black Panthers foi decapitado como se decapita um inimigo militar. Eu acho que isso também, provavelmente, fez com que não houvesse. Mas se nós nos lembrarmos da carta que ele escreve a Angela Davis em 1970, percebemos que ele tinha, do ponto de vista emocional e do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista programático, que ele tinha muita proximidade com os Black Panthers. Se calhar ele sabia qual era o seu papel. Ele era um homem de letras, era uma pessoa que queria, como ele costumava dizer, é mais fácil eles tentarem comer-me vivo e eu tentar comer a sua mente, né? Como fizeram séculos e séculos e séculos. Portanto, pelas palavras ele conseguiria também fazer, e depois não era só homem da palavra, era homem da ação, né? Porque participou a mobilizações, a marchas, várias, a piquete de greve, portanto, eu acho que sim. Há uma coisa que ele descreve no Notes of the Native Son, em que ele vai a um restaurante onde não servem negros e senta-se à espera de ser servido, e vem uma empregada e diz-lhe: nós não servimos negros. E ele conta que pega num copo e atira à cara da empregada, que se baixa, e o copo bate na parede ou num espelho, já não me lembro, e ele foge. E depois ele escreve, no fim de ter explicado este evento, ele diz: eu não vi nada muito claro, mas aquilo que eu vi foi isto. A minha vida real estava em perigo. Não por aquilo que as outras pessoas me poderiam fazer, mas pelo ódio que o meu coração tinha. Ele fala muitas vezes sobre o ódio durante imensas coisas que escreve durante a sua vida, e sobre até, eu diria, a luta contra o seu próprio ódio. E ele escreve uma coisa que eu gostava de ler, também no Notes of the Native Son, mas num outro ensaio que se chama Many Thousands Gone. Não existe, acho, um negro que viva na América que não tenha sentido brevemente ou por longos períodos, com uma angústia afiada ou amorfa, em vários graus ou para vários efeitos, um simples, nu e irrespondível ódio, que não queira ter esmagado uma cara branca que não encontra em qualquer dia. Violado sem motivo que não a cruel vingança às suas mulheres. Ou quebrar os corpos de todas as pessoas brancas e trazê-los para baixo, tão para baixo como a poeira em que ele próprio tem estado pisado. Tu identificas-te com esta raiva? Sim, porque a história do corpo negro foi sempre uma história de violência, não é? E na verdade, como o Fanon dizia, e eu por isso que tento sempre cruzá-los os dois, Fanon e Baldwin, a violência que sente o corpo violentado, o corpo negro, é uma violência de expiação, de catarse, porque não há outra forma de... Nós podemos, inclusive,
poder depois recentrarmos para aquilo que importa, que é caminhar para a nossa libertação. Se não pudermos ver a dimensão catastrófica que foi a violência que foi a que fomos submetidos. É verdade que o Baldwin tinha um discurso muito visceral sobre o ódio. Mas eu acho que essa é a visceralidade do discurso dele sobre o ódio é mais uma questão de uma abordagem pedagógica para com os brancos, não é? Que não sabiam quem eram, ou seja, que estavam sempre por trás do biombo do privilégio, ou de não querer saber. Aliás, e lá há uma tirada que ele tem, que ele diz que uma das coisas que o irrita com os brancos não é sequer só o facto de serem racistas, é a sua apatia e a sua ignorância. Que eram apáticos, não é porque não viam as coisas, mas porque percebiam que se calhar se mexessem naquela coisa, eles próprios deixariam de estar no lugar onde estavam, né? Onde estavam, ou onde a história os tinham colocado, né? E então era preciso fazer da apatia uma forma de estar para manter o privilégio. E havia uma certa ignorância também em relação àquilo que se passava com os corpos negros, porque obviamente no dia em que se derem conta da violência que impendia sobre os corpos negros, provavelmente eles tinham que aumentar a dose para nunca mais voltar, para não serem eles a sofrer essa violência, ou seja, manter o ciclo da violência, né? E essa raiva acho que está ali, que ele mostra um bocadinho que enquanto os brancos se projetarem a ideia do negro, não é? Com uma coisa que sai fora da humanidade. Quando ele responde, eu não sou um negro, sou um homem, né? Quando se mete o corpo, né, numa cor, né, não é na humanidade do corpo, mas numa cor, é uma forma de poder olhar e justificar a violência. E se calhar, se nós a revertermos do ponto de vista discursivo, mas também em circunstância como aconteceu com os levantamentos de escravos ou de pessoas escravizadas, percebemos, por exemplo, através da revolução do Haiti, né, o quão importante é o monopólio da violência, mesmo que seja só do ponto de vista retórico, porque o monopólio da violência, em termos discursivos, mas também em termos políticos, é uma arma, é uma defesa, né? E até pode depois, sabendo como a direcionar, ela pode ser uma forma também de libertação, né? O Fanon diz claramente que não haverá libertação do corpo negro martirizado sem violência. Portanto, isto pode parecer, pronto, já vão dizer que, aliás, reduziram muitas vezes o Fanon a essa tirada, né, da questão da violência, quando o que ele quer dizer basicamente é que perante o desejo do fascismo ou da dominação é preciso um fármaco também, né? Portanto, é preciso um remédio, e é isso. Eu identifico muito, eu acho que não há ninguém ninguém negro, seja homem ou mulher, criança, que tenha contato com o espaço público, com a convivência, que não tivesse sentido essa raiva um dia, ou tivesse pensado por si só no seu íntimo: se eu te fizer passar por aquilo que me estás a fazer passar, e é legítimo que isso aconteça. O que nós temos que nos perguntar é até onde nós podemos levar este sentimento, e o que é que esse sentimento tem de potencial para catalisar capacidade de libertação, né? Eu acho que, sobretudo para mim, para o Baldwin, quando eu leio o Baldwin, é isso que me interessa. A visceralidade que está na escrita dele, na forma como ele descreve o ódio, que é não apenas para dizer que é preciso curar o corpo fustigado pela história, por uma história de violência, mas é preciso também curar os violentos, né? Os agressores. E eles têm que perceber, né, que eles são o mal, né? Quando eles dizem: vocês não sabem quem são, o vosso problema não é eu ser negro, né? Não é a minha presença aqui, é vocês não saberem não quererem saber quem eu sou, porque se souberem quem eu sou, que sou humano, há uma questão de legitimidade, né, da vossa ação, né? E isso coloca em causa
outro tipo, aliás, a ruptura dele com a igreja também tem a ver com isso. Ele diz-lo claramente, né? Ele diz que ele, dos 14 aos 17, andou com o padrasto. Que chama pai. Exato. Que chama pai. A pregar o amor. Numa cidade do ódio. Num púlpito, a pregar o amor numa cidade do ódio. Portanto, ele percebe claramente que tanto o amor como o ódio são instrumentos políticos. Não é? E eu acho que ele percebeu isso. E é muito bonito ver, por exemplo, que ele é de uma capacidade de transcendência tão grande que ele era um homem muito violentado pela sua condição de homossexual, sobre a qual ele quase, de uma forma autobiográfica, quase não fala abertamente. Não é? Isto é o que eu chamo, nos dias de hoje, de generosidade militante, porque ele podia perfeitamente, nas condições, apesar de ter ele tinha noção do privilégio que ele tinha por estar onde está, por ser quem era, mas ele percebeu perfeitamente para onde é que ele devia virar, não é? A agulha do discurso dele, do ponto de vista de que representa a gestão da violência, que também isso representava para tanto o violentado como o agressor. No mesmo discurso que eu te estava a dizer há pouco, em 86, no National Press Club, ele diz: quando pessoas brancas falam de progresso em relação às pessoas negras, tudo o que estão a dizer e tudo o que o grande progresso, entre aspas, pode significar é quão rapidamente eu me torno branco. Eu não quero tornar-me branco, quero crescer. O progresso quer dizer assimilação para ele. Ou para as pessoas brancas, diz ele. Sim, quase não é assimilação, é pior que isso, não é? E aí há uma grande ligação também com Fanon, não é? E com peles negras, máscaras brancas. É a negação do outro, não é? É completamente... É que o progresso dito numa retórica ocidental é uma espécie de uma fala envergonhada de admitir ou de projetar que a única possibilidade de nós podermos não violentar corpos negros é anteriormente ou a priori considerar que temos que os tirar do estado animal ou qualquer coisa parecida do estado animal em que os encontramos ou em que os conhecemos, não é? E isto é frequente ainda hoje, infelizmente. Nós ouvimos mais ou menos, não com a mesma contundência, nem com a mesma sofisticação teórica ou ideológica, mas quando nós ouvimos, nos dias de hoje, pessoas importantes da nossa sociedade se referir a jovens racializados, não é? Como bandos, há um exemplo muito mais conhecido o Sarkozy, não é? Chamam-os Comalha, em exercício de funções, não é? Não era num jantar privado, não era numa discussão, uma conversa privada, exercício de funções. Eles chamam as jovens dos bairros de Comalha. E esse jargão, essa semântica, ela perpassa ao longo da história essa ideia do progresso, né? Que é pessoas que não são brancas, para serem pessoas ou civilizados, terão que adotar os nossos modos de estar e de ser. Tem que adotar uma máscara branca. Exato. Aí tem que pôr uma máscara branca. E fazendo isso, estarão então a progredir, a evoluir. E isso, o Baldwin faz esta crítica ao cristianismo, dizendo que um dos seus contributos para a ideologia do ódio, a estratificação racial, é precisamente essa, que é olhar para os corpos negros, participar primeiro da escravatura, através e com uma semântica da evangelização, ou seja, da civilização, né? E esta ideia do progresso está muito acolada ou ancorada nessa ideia de civilização. E a assimilação
Sim, é uma forma, é uma injunção à negação da sua própria identidade, não é? Quando, do ponto de vista político, o sistema nos diz que tu só serás cidadão quando fores como eu quero. Portanto, isto é uma injunção, é a negação da minha identidade, da minha própria persona, né? Da minha própria personalidade. E isto é um debate que, infelizmente, continua, né? Nós, agora em França, por exemplo, não se fala no racismo cromático, é mais no racismo cultural, que é eles, portanto, isto é um sujeito político que inventaram, eles são os outros, o outro do passado, né? do tempo passado. E eles não são capazes de se integrar. E eles não são capazes de se integrar, nós ouvimos aqui no nosso país, né? Quer dizer, quando se fala das comunidades imigrantes ou racializadas. Quando se fala da comunidade cigana, por exemplo, né? Nós ouvimos as pessoas dizerem que eles não são capazes. Eles. Porque o eles ficou no lugar do outro hoje. Tornou-se muito mais fácil para não ser acusado de racista, de pontuar a tal falta de progresso ou de evolução das ditas comunidades racializadas com a sua própria condição cultural, a sua pertença étnico-racial, faça com que não sejam capazes de se integrar. E se não se integram, não acompanham o progresso da sociedade, não acompanham a evolução da sociedade. Portanto, voltamos à estaca zero da questão da civilização, né? São civilizados ou são bárbaros, né? Têm almas ou não têm alma? Né? A alma cabe num corpo negro ou num branco ou não cabe. E já estamos outra vez a voltar para a história. Ou seja, uma das grandes vantagens do Baldwin é exatamente essa. Ele consegue-nos, com frases muito simples, com asserções muito simples, mostrar-nos a ligação ontológica que existe entre empresa colonial, imperialista, ligada à questão da civilização ocidental, na sua sanha de controle e dominação, com o que é ainda toda a relação com sujeitos não brancos no seu contato com o mundo branco. Eu não gosto de dizer Ocidente, uma vez já te disse isso. Acho que um dia alguém tem que estudar esta mania que nas sociedades ocidentais ou nas sociedades brancas se usa com facilidade o termo Ocidente, né? Que o Baldwin também aflora um bocadinho, mas assim, en passant, né? Essa questão do Ocidente. O que é o Ocidente? Né? O Ocidente é uma questão geográfica, é uma questão cultural, né? Porque a Austrália não é Ocidente, né? Mas chama-se Ocidente no jargão oficial, né? Fala-se dos países ocidentais, né? Pois, e eu acho que é isso. Tudo que não é branco ou não é percepcionado como branco e não tiver potencialidade de deslizar para o branco, ou pelo menos, se não é branco, mas que deixe de ser outra coisa. E aliás, nos Estados Unidos, esta coisa das pessoas de cor, né? Esta denominação só por si, que inclusive entrou no próprio léxico das pessoas racializadas, não é? Mostra a força também. O que é a expressão pessoas de cor? Sim, né? Tem o seu problema, né? Tem o seu problema. Tem um grande potencial do ponto de vista da identificação de um sujeito que disputa lugar no espaço, mas por outro lado cria um problema de determinismo, não é? Determinismo sociológico, determinismo cultural, e que pode ajudar a reificar. Não estou a dizer, eu sou adepto de que as pessoas têm que reclamar a sua identidade. O que me parece é que a identidade, aliás, eu acho que o Baldwin é disso, também um exemplo eloquente. Ele sempre se diz negro, sempre, não é? Sempre. Mas quando ele fala, aí é que se vê que ele tem consciência do papel que ele tem, não é? Ele, quando fala em público, ou quando nas várias entrevistas que tu vês dele,
Ele fala de pessoas, people of color. Mas quando ele se refere a ele diz, eu sou negro. Porque ele tem noção exata do papel que do significado que essas duas expressões querem dizer, tanto para quem é oprimido pela sua cor da pele, tanto para quem usa essa cor da pele para oprimir. Portanto, eu acho que ele jogava muito também no uso dessas categorias. O que é que tu achaste do I'm Not Your Negro? Acho que faltou-lhe alguma coisa. Há uma coisa... Faltou-lhe duas dimensões que estão presentes na obra do Baldwin e que hoje são contemporâneas e que são o futuro do movimento negro e que estão ausentes nesse filme. A questão de orientação sexual está ausente no filme. Está totalmente apagada. Está apagada. É uma injustiça tremenda. Tremenda. Para o Baldwin, para o património que representa dentro da luta que é preciso travar na comunidade LGBT, do racismo que existe na comunidade LGBT, a comunidade LGBT branca é muito racista. E é heteronormativa até, que é um nonsense. Não é? Mas há uma heteronormatividade tremenda na comunidade LGBT relativamente à questão da raça, à questão racial. Porque, para além de absorverem completamente todos os preconceitos da exotização do corpo negro, basta olhar para a produção literária ligeira dos movimentos LGBTs ou até do consumo comercial do movimento LGBT, a forma como os corpos negros LGBT são retratados em comparação com os corpos LGBT brancos ou corpos LGBT não brancos, como são retratados e como são em comparação com os corpos brancos. Há uma exotização excessiva que tem a ver com um percurso cultural, a forma como se imagina o que é a sexualidade de pessoas não brancas. Então, há todo um ensalvajamento do corpo negro no movimento LGBT. Depois, e porquê é que tu achas que está fora? Porquê é que acho que está fora? Porque eu acho que o Raoul, provavelmente o Raoul Peck, que é o realizador, é homem do seu tempo, e do seu contexto, e nós sabemos que o Raoul Peck é haitiano. Isso tem o seu peso, porque a questão da sexualidade, da homossexualidade, não é uma questão que está resolvida em contextos coloniais ou pós-coloniais. E isso também entende-se. Quem lê Angela Davis, Maya Angelou ou Bell Hooks consegue perceber porque é que há esse trauma relativamente à questão da sexualidade, não é? E a questão do género, pior ainda. Eu acho que Mas porquê é que há esse trauma? A questão colonial, não é? A questão colonial, a sexualidade foi uma arma poderosíssima que o colono usou para esmagar os corpos não brancos no processo, no seu contato com os corpos não brancos. E esse trauma mantém-se. Obviamente, nós temos, não é por acaso que tu consegues ter em sentidos distintos, o que é realmente curioso do ponto de vista psicológico. Temos, por exemplo, no movimento LGBT, alianças contra a natura, entre aspas, que nós temos hoje na Europa movimentos de extrema-direita que namoram movimentos LGBT contra a presença de imigrantes na Europa. Que é uma coisa surreal, não é? Essa aliança contra a natura poder acontecer. Porquê? Porque ela está construída em cima de uma coisa chamada privilégio branco, não é? No sentido mais lato.
Isso viu-se no Brasil, por exemplo, com o No Bolsonaro. Brasil, na Holanda, na Inglaterra, na Bélgica, termos movimentos LGBT que adotam uma retórica de extrema-direita sobre a presença do Islão no espaço público ou de outras práticas culturais não brancas no espaço público europeu. Temos isto, que denota realmente a profundidade, né, estrutural do privilégio branco na cultura, na cultura europeia ou eurocêntrica, ou ocidental, se quisermos. Mas, por outro lado, também temos, por exemplo, dentro das próprias comunidades racializadas, uma abordagem da questão da sexualidade muito europeizada, em que vão buscar quase literalmente a mesma ideologia homófoba construída pelo patriarcado ocidental como justificação para perseguir na comunidade mesmo pessoas LGBTI ou para não lhes dar espaço. O que realmente é curioso, não é? É quase freudiano isso. Mas que são que tipo de pessoas? De todas. Quer dizer, has de reparar, dificilmente isto tem que acabar. Este é um dos caminhos que tem que se trilhar. Nós não temos na produção cultural, seja cinematográfica, seja, por exemplo, das artes performativas de grande escala, né? Ninguém ainda se esforçou muito para dar visibilidade ao corpo LGBT dos sujeitos não racializados. Dos sujeitos racializados. Não temos muito. Isso não quer dizer que não existam pessoas LGBT não brancas, não é? Elas existem. Por que é que isso não existe, incluindo dentro das próprias comunidades? Porque, do ponto de vista estrutural, evidentemente, que há aqui um encontro, digamos assim, um bocado reacionário, de formas de pensar a sexualidade e as relações de género, que também entraram nessas comunidades. Aliás, o Mbembe dizia na sua última conferência, e bem, O Achille Mbembe dizia isso, e bem, que é preciso rapidamente desfazer o mito de que nas culturas africanas a homossexualidade era banida, que não é verdade, que é uma prática sexual, uma orientação sexual que existiu e existe em qualquer parte onde haja seres humanos, portanto ela existe também em África, sempre existiu. Ela foi reprimida com a penetração religiosa das religiões monoteístas, no fundo, foi o que ela disse, e é verdade, porque eu sou de um país que é um pequeno país, que tem 99% quase de muçulmanos, e eu cresci a ver práticas homossexuais, lésbicas, que não eram tidas socialmente catalogadas como tal, mas são, de facto. Né? E hoje, com a possibilidade que esses sujeitos políticos conseguiram de poder expressar, ainda de uma forma reprimida, a sua sexualidade, já começamos a ter movimentos, não é, LGBTs nessas comunidades. E estamos a ter movimentos LGBT, por exemplo, sobretudo movimentos queer, nas comunidades racializadas no Ocidente. Mas eu acho que essas duas coisas fazem falta ao filme. E é pena, porque o contributo de Baldwin para essa temática é gigantesca, não é? Ele escreveu Giovanni's Room em 56, antes da libertação gay. Sim. Portanto, eu acho uma falha grande no filme. Depois nós temos há uma coisa também que falta, que me irritou bastante. O Baldwin foi uma pessoa que esteve muito presente nos momentos chaves, por exemplo, do nacionalismo pan-africanista. E não aparece uma única linha sobre isso.
O Baldwin esteve na conferência, no Congresso dos Artistas Escritores Negros de Sorbonne, esteve em 59 em Roma, escreveu sobre a Conferência de Bandung. Nada disso era tratado. E são os momentos mais importantes do século XX. São os momentos mais importantes do século XX para o que representa depois da Segunda Guerra Mundial. Depois de uma espécie de derrota política ou político-moral do nazismo, ele reflete e pensa e elabora muito sobre esse momento do ponto de vista de disputa hegemónica, e esses momentos não estão no filme. Não é? Eu acho que é uma falha grande, mas ele prometeu fazer mais coisas. Veremos. Eu acho que é o telemóvel do Mamadou que está a tocar. Podes tiras o som? Tira, dá-me. Bem, só se tocasse outra vez. Não é melhor tirar o som? Não. O que é que eu queria mais falar aqui antes de terminarmos? Tu achas que o Baldwin não é conhecido em Portugal? Não. Achas que as pessoas sabem quem ele é? Não é só em Portugal, infelizmente. O Baldwin é conhecido no espaço anglófono agora suficientemente, ou muito conhecido. Não é conhecido em Portugal. Como não são conhecidos muitos pensadores não brancos em Portugal, infelizmente, que estão nessa senda. Quando há pouco estávamos a falar em Off the Record, por exemplo, eu digo-te e vê-se porque ele é olhado como um intelectual político, mas como ele há tantos, não é? Brancos e negros também. Mas eu acho que o facto de ele a orientação sexual dele, não se fala muito disso, mas participa muito da sua não divulgação. A censura que ele viveu durante e depois da morte dele, o Baldwin morreu em 87, não é? Antes disso, nada dele se falava em Portugal. Depois disso também nada. Mas mesmo durante o tempo, ele foi uma figura pop quase. Baldwin era a presença permanente nos platôs de televisão, Inglaterra, França, Suíça. Há um filme sobre ele, vê bem, em 62, com a televisão suíça, e em que, olhando para a estética dele, via-se ali uma estética queer já, a forma como ele se vestia, a forma como ele falava. Estamos a falar dos anos 60, início de 60. Portanto, eu acho que ele não é conhecido porque precisamente... Mas achas que deixou de ser? Porque aí estava a dizer que era conhecido e deixou de ser? Deixou de ser muito conhecido, deixou de ser. Mas também acho porquê? Porque há uma elite cultural que se desligou da agenda do antiracismo. Se tu fores ver, as pessoas com quem ele lidava, Pierre Genet, Jean Genet, Sartre, que eram intelectuais de grande gabarito, mas tinham esta preocupação, não é, de usarem o seu privilégio para trazer uma agenda antirracista. O Sartre escreveu o prefácio do Orfeu Negro, do livro do Fanon. Sim, do Fanon, e da recolha de poema, da primeira recolha de poesia da presença africana, Éthiopique, foi escrito por Sartre. E outros, não é? Há tantos. Mas eu acho que o facto de nós termos perdido essa capacidade militante da elite académica, da elite intelectual, da sua disponibilidade em disputar com sujeitos não brancos a hegemonia cultural, fez com que o Baldwin ficasse outra vez esquecido. Eu acho que o Raoul Peck teve um spot, digamos assim, tendo em conta tudo aquilo que estava a acontecer e que está nos livros do Baldwin, né? Nós, quando vemos o movimento Black Lives Matter, né, que eu acho que o impulsiona o Peck, ele não o diz em momento nenhum, o que me parece estranho, nas várias entrevistas dele que eu vi. A única coisa que ele diz é que ele sentiu-se fascinado, o que é natural. Qualquer pessoa decente ficaria fascinada
pelo Baldwin, ele ficou fascinado pela obra dele e achava que ele não era trazido, muito trazido para o espaço público, para a opinião pública, que ele decidiu trazê-lo. No entanto, eu acho que até da forma como depois ele liga a atualidade política com a obra do Baldwin, prova de que o que está a acontecer hoje em termos de movimentação, por exemplo, quando se fala do antiracismo político versus o antiracismo moral, né? O Baldwin foi dos primeiros a falar disso, né? Que a questão racial não é uma questão moral, né? Não é uma questão sobre você, porque, por exemplo, nesse documentário que estávamos a falar há pouco, ele conta uma história maravilhosa da sua relação com as crianças, quando ele chega naquela aldeia suíça, em que as crianças vão tocá-lo para ver se sai a cor da pele ou não, se ele está pintado ou não. E ele diz que a banalidade da ingenuidade maldosa que estava naquele gesto, né, está na banalização que se faz, que os adultos fazem do racismo quando olham para aquilo e passam a mão a crianças. Isso não se faz, como se fosse uma questão moral. Né? Isso não se faz. Né? Ou seja, há uma repreensão moral de uma atitude racista inconsciente das crianças, porque elas não têm noção do que estão a fazer naquele presente momento. O que eles trazem é um background cultural de casa em que lhes foi dito que o negro é um selvagem ou não é humano. Acho que é isso que explica um bocado esta falta de conhecimento ou esquecimento do Baldwin. Mas ele voltou em força. Acho que ele vai bombar, porque ele está tão atual. Quem olha para tudo que está a acontecer no mundo, em França, por exemplo, onde ele viveu hoje, há uma disputa tão grande sobre o que é. Para bem, quando nós temos um membro de um governo que faz uma queixa contra uma ativista no caso, o ministro da Educação Nacional em França, há uns meses atrás, apresentou uma queixa contra a Rokhaya Diallo por ela ter pronunciado em público o racismo do Estado. Isto é Baldwin a falar do que estava acontecendo nos Estados Unidos nos anos 50, 60. É o que estamos a viver agora. Eu acho que por isso resgatá-lo também é muito importante, se calhar, para muita gente, porque ele tem uma vantagem que eu acho que os outros teóricos não têm, que ele tem uma forma muito condensada, mas muito direta, de confrontar as sociedades racistas com o problema do racismo, né? E desafia-os a curarem-se, né, do racismo, porque é sobretudo para questionarem o seu lugar, que é no fundo a questão racial hoje numa sociedade pós-colonial ou nas sociedades pós-coloniais é sobretudo isto, é a questão do lugar. Qual é o meu lugar, né? Qual é o lugar também do branco, né? Quer dizer, como é que nós podemos disputar o lugar, né? Ou disputámo-lo e partilhámo-lo, ou disputámo-lo e ele fica só para o branco ou fica só para o negro. Como é que é? Eu acho que esta gestão, que é uma questão altamente do jogo democrático, né, no fundo, que é o que eu represento, né, aqui na sociedade, e se o que eu represento tem tanto valor como o que representa uma pessoa branca na sociedade. Num debate com o William F. Buckley, na Universidade de Cambridge, em 65, ele disse: "Lembro-me, por exemplo, quando o ex-procurador-geral, o Sr. Robert Kennedy, disse que seria concebível em 40 anos na América podermos ter um presidente negro. E isso pareceu uma declaração muito emancipada para as pessoas brancas. Elas não estavam em Harlem quando a declaração foi ouvida pela primeira vez e não ouviram e possivelmente nunca irão ouvir o riso e a amargura com que a declaração foi recebida. Do ponto de vista do homem da barbearia de Harlem, Bobby Kennedy só chegou aqui ontem e agora já está no caminho para a presidência. Nós estamos aqui há 400 anos e agora ele diz-nos que talvez, em 40 anos, se fores bom, talvez deixemos de tornar-te presidente." Passados 40 anos, exatamente 40 anos, o Obama foi presidente. Achas que Baldwin estaria contente com a presidência de Obama? Estaria. Ele já esteve contente com a candidatura do Jesse Jackson em 84. Em 84, quando o Jesse Jackson se candidatou, ele foi eufórico. Foi um dos maiores apoiantes e financiadores da candidatura do Jesse Jackson. E perguntaram-lhe na altura se a candidatura do Jesse Jackson era
era um milagre, era uma coisa muito boa. Não sei o quê. Ele disse, sim, mas sobretudo para os brancos. Sobretudo para os brancos. É um milagre, não é para os negros, porque já devia ter acontecido há muito tempo. Mas é sobretudo um milagre porque, para além do Jesse Jackson representar o que devia ser sempre a disputa política, mas ele tem a hipótese de trazer outras tonalidades que não víamos no espaço público, numa disputa política. E eu acho que ele ficaria contente. No entanto, eu acho que ele ficaria logo desapontado outra vez, porque ele era muito pacifista, ele era muito anti-imperialista, e o Obama, e depois ele não... e há uma coisa, eu acho que ele era um tipo muito realista, porque de todos os intelectuais daquela geração, ele foi dos poucos que não acreditou na quimera pós-racial. Eu acho que houve uma altura em que tivemos grandes intelectuais que acreditaram que provavelmente por ter havido uma derrota científica do racismo e virando apenas a discussão sobre a questão da classe, ou seja, nós podíamos burilar as desigualdades, não é? Através das lutas de classe, e acreditar numa hipótese, numa quimera pós-racial que, resolvida através do Estado de Providência a questão das desigualdades, teríamos resolvido a questão racial. Eu acho que ele nunca caiu nesse erro. Eu acho que ele teria cobrado muito ao Obama a seguir, porque o que nós vimos na presidência do Obama foi precisamente isso, né? Porque o Obama, apesar de ter, do ponto de vista simbólico, ter sido, francamente, não é? Haverá sempre na história um antes e um depois do Obama. Por mais que não queiramos, por mais críticas tenhamos ao Obama, e Deus sabe que são muitas, mas há um antes e um depois do Obama. No entanto, há um problema com o legado do Obama, que foi ele. Isto tem a ver precisamente com a questão do lugar, que é, o Obama penso eu, que o melhor que ele podia fazer, o melhor serviço que ele podia prestar à causa antirracista era abstrair-se da sua cor da pele. Só que este foi sempre o convite que o branco fez ao negro. Pá, quer ser meu amigo? Deixa de ser preto. Mas eu nunca vou deixar de pensar que tu és preto, né? Tu é que tens que pensar que tu já não és preto. Assim, estamos juntos, né? E acho que acho que o Baldwin lhe cobraria essa dívida, sem dúvida, porque os Estados Unidos, estruturalmente, ou o dito mundo ocidental, pela sua trajetória histórica, terá de fazer essa catarse primeiro, né? Que é olhar-se para o espelho, né? E conseguir ver também os horrores, né? Que os colocaram ali naquele lugar, né? Naquele sítio, e olhar, se calhar, o reverso, e perceber também porque é que pessoas estão noutro espaço, noutro lugar. Sim, ele foi eu acho que ele tinha esse dom um bocado de premonição também, não é? Porque muitas das tiradas dele têm a ver exatamente com isso, como nós projetamos esperança, porque ele diz, ele não desespera, ele não era desesperado, porque só os privilegiados é que podem dar ao luxo de estar em desespero, porque não têm que lutar para amanhã, portanto, podem estar bem deitadinhos, há de passar o desespero e a vida segue outra vez. Mas quem está aflito não pode desesperar, tem que ir à luta. Eu acho que foi assim. Nós estamos já a chegar ao fim. A última pergunta. Também no Notes of the Native Son, no início disseste que esta era a Bíblia e eu já a citei 3 vezes hoje. Ele escreve, nos anos 30, engolindo Marx, descobrimos o trabalho e percebemos, penso eu que com algum alívio, que o objetivo do negro e o objetivo do trabalhador eram um só. O Baldwin era marxista? Isso é uma pergunta lixada.
Eu diria que sim, a maneira dele não seria, podíamos considerar a forma, se olharmos para a teoria dele, podíamos dizer que ele era um marxista heterodoxo, como são a maior parte dos que reclamam do Black Marxism ou das teorias pós-coloniais ou decoloniais. O que me parece, ele era um gentleman, portanto, era uma pessoa que dialogava com, ainda por cima vivendo em França, onde a intensidade do debate, não nos esqueçamos que ele foi contemporâneo de vários grandes pensadores franceses: Foucault, Bourdieu, Deleuze, Sartre, Camus, Aron, tudo malta que o Malraux, tudo malta que andou a discutir seriamente, o que é curioso. Por exemplo, sempre nunca discutir com o Fanon, que não sei se vocês repararam nisso, que é outra coisa muito bizarra. Na mesma altura em que essas pessoas discutiam realmente a pertinência do instrumento classe como fundamento para a resolução das desigualdades, não viam, não é, a questão racial, mas ela estava lá ela estava lá presente. Eu acho que todos esses podemos dizer que sim, que podiam ter, o Baldwin podia ser um marxista heterodoxo, não seria seguramente um marxista à la lettre, à la carte, seria teria no pensamento Marx, podíamos até provavelmente ir um bocadinho mais atrás, se calhar um bocadinho mais para frente. Ele seria muito mais, diria eu, um bocado mais da escola do Silar James do que do próprio Marx, que por sua vez era marxista heterodoxo, né, que depois, pronto, fez várias guinadas em várias outras direções. Mas eu acho que sim, nós podemos colocá-lo se hoje houvesse aqui uma biblioteca ou um espectro se nós pudermos, como para assustar a direita, se pudéssemos chamar de espectro do marxismo, né? Como a gente fala, um bocado do espectro das correntes noturnas, podemos dizer assim, podemos colocá-lo ali. No entanto, eu acho que ele pelo menos foi sempre claro que um dos problemas do americano, aí no americano podemos ter tudo, né? Ou seja, do burguês ao proletário, né? Era precisamente a projeção que ele se fazia de si próprio perante o corpo negro, né? Eu acho que isto é o cerne um bocado da forma como o gajo olhava para as contradições sociais. Mas ele sabia que era preciso uma alteração das relações de poder económico para também alterar a condição dos negros. Portanto, ele tinha essa noção. E sim, se for por aí essa provocação, mas e só agora acabando, lá está, o Césaire, quando mandou a sua carta a Maurice Thorez em 56, quando ele sai do Partido Comunista, há uma frase dele muito bonita em que ele diz: eu não deixei de ser comunista, deixei de acreditar na forma como vocês olham para o comunismo. Muito obrigado. Yeah.